Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, 1º de setembro, graças a Deus, por este dia maravilhoso que nós amanhecemos com saúde, em paz, tranquilidade, na presença de Deus. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, pela nossa vida, por eu estar aqui podendo falar a vocês, por vocês poderem estar me ouvindo. Obrigada, Senhor. Quero pedir a Deus que abençoe todo o mês de setembro que hoje se inicia, neste ano de 2017, que tenhamos um mês de grandes realizações na presença do Senhor, na presença santíssima do Senhor Deus Todo-Poderoso. Neste momento agora eu gostaria de falar especificamente aos homens de Deus, àqueles a quem eu me dirijo numa página que eu criei com este nome, Homens de Deus. E hoje eu fiz uma postagem baseada numa reportagem que eu vi na Rádio Tupi. E a postagem diz assim: bom dia e feliz setembro, homens de Deus. Deve parecer estranho, né? Uma mulher criar uma página para homens. Mas a verdade é que não se trata especificamente de uma mulher falando a homens. Antes, a questão fundamental é uma mulher com visão de ser humano racional, falando a homens como seres humanos racionais, com foco na racionalidade e civilização. A questão mais importante não é aquela que recai sobre a questão do orgulho machista, em que um homem não deve ouvir uma mulher, pois isso refletiria um senso de diminuição, de inferioridade. O mais importante aqui é rever conceitos que contribuem para a prosperidade humana ou que destroem a sua possibilidade. Rever conceitos, eis a questão. Como o homem anda pensando? Como o homem anda agindo? Como o homem anda se comportando? Como um animal racional? Como um homem racional? Ou como um animal irracional, que é capaz de controlar suas pulsões sexuais ou que se deixa levar por elas pela força do instinto? Como o homem anda pensando? Homens de Deus devem zelar por este título, para que se tornem sábios, que levem em consideração a palavra de Deus, como nós vemos no versículo 10 do capítulo 12 do livro de Daniel, na Bíblia Sagrada. Daniel 12, versículo 10. E a orientação que nós recebemos no Salmo 1. Saíram hoje notícias na internet, na rádio. Eu ouvi essa notícia na Rádio Tupi, falando sobre o homem que foi preso após ejacular no pescoço de uma mulher dentro do ônibus. E pelo que se entende, as mulheres nas referidas situações, que também houve uma situação que está no YouTube, de um homem que foi filmado se masturbando no ponto de ônibus atrás de uma mulher, e a mulher pegou o celular e filmou para mostrar aquilo. Então, pelo que se entende, as mulheres referidas nessas situações não se compraziam, elas não sentiam prazer nas atitudes pornográficas, criminosas, pervertidas daqueles homens tarados. Oportunamente, o que significa a palavra tarado? Conforme o dicionário Priberan, tarado é o indivíduo que comete crimes sexuais violentos ou perversos, ou o indivíduo maníaco ou apaixonado por alguma coisa, ou ainda aquele que tem um desequilíbrio mental. O tarado é aquela pessoa que sofre tara. E o que é tara? Tara é mácula, defeito, um senão, desequilíbrio mental. Portanto, trata-se de homens desequilibrados mentalmente, ou seja, doentes mentais que precisam de cura imediata, antes que tenham suas vidas tomadas pelo inimigo, perdidas atrás de grades de uma cela fria, afastados de seu convívio familiar, de sua esposa e filhos, além da vergonha moral que deverão enfrentar. Há homens que poderiam dizer assim: mas se a mulher estava dando condição para o cara, como quem diz, não tem problema nenhum. Se a mulher está dentro do trem, do ônibus, do metrô, do BRT,
seja lá onde for, e o cara se encostar nela, e ela der condição pro cara, e ela tiver como que aprovando, tá tudo bem. Ou seja, esse tipo de homem com este tipo de pensamento precisa urgentemente rever seus conceitos como homem. Se ele é um homem com H maiúsculo, com certeza este jamais seria o pensamento dele. Pois mesmo que uma mulher lhe desse uma condição, como costumam dizer, ele não deveria corresponder a esse tipo de assédio sexual, cometendo-o em resposta a alguma insinuação. Antes, ele deveria resistir a qualquer tentação ao perceber a iniciativa, afastando-se. Isso é o que um homem moral e eticamente civilizado faria, independentemente de seu estado civil. Bom, eu fiz essa postagem porque eu fico assim preocupada com essa questão sexual que anda invadindo mentes, corpos, corações, almas, espíritos. E a gente precisa ter o cuidado com essas situações. A gente precisa buscar a palavra de Deus para se fortalecer, porque afinal de contas todos somos seres humanos, todos somos fracos. A palavra diz que nós nos tornamos fortes quando somos fracos diante de Deus, quando colocamos a nossa dependência nas mãos de Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos fortalecer contra as investidas malignas que invadem a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, e que existem sim essas pulsões sexuais. Nenhum ser humano está livre disso. Mas nós somos racionais justamente para que tenhamos esse equilíbrio, diferentemente dos animais. Se a cada pulsão sexual a gente não conseguir se controlar, a gente estará agindo como um animal irracional. Porque as pulsões existem, mas é como diz o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ter uma pulsão sexual, ter um desejo, um apetite sexual, é normal do ser humano. Mas eu preciso saber como praticar isto, onde fazer isto, como permitir que isso se manifeste, que isso aconteça. Então eu me preocupo porque, como esposa, assim como todas as esposas, nós queremos ser pessoas honradas, civilizadas, e desejamos o mesmo para os nossos maridos. Porque, gente, o mundo está aí, o mundo está se oferecendo assim, abertamente, escancaradamente. Mas cabe a mim aceitar isso ou não. Cabe a mim perguntar a mim mesma: eu concordo com isso? Será que isso é bom para mim? Será que isso me faz bem? Será que isso vai contribuir para alguma coisa? Vai edificar a minha vida social e espiritualmente, emocionalmente? Até que ponto esse tipo de atitude vai me beneficiar ou vai me prejudicar? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender que esse homem, por exemplo, ele foi preso, né? Após ser pego num flagrante, ele tentou até fugir, mas ele foi preso após fazer isso. Então, que prazer é esse que leva um homem para a cadeia, né? Que leva um homem para a prisão? Um prazer orgástico que vai acabar com a vida dele. Quando ele tem uma esposa em casa e ele pode desfrutar desse prazer com a sua esposa, com total liberdade com ela, na sua casa, no aconchego do seu lar. Não há necessidade do homem buscar fora do lar o que ele tem dentro do seu lar. Assim como a mulher também não tem necessidade de buscar fora de seu lar o que ela tem dentro de seu lar. O que nós precisamos começar a fazer é buscar enfatizar a importância deste lar, a importância do sexo dentro do lar, dentro do casamento. Que o nosso sexo seja abençoado por Deus e não seja sexo pervertido. Que nós possamos fazer este sexo com prazer, porque Deus não proíbe o sexo.
mas que ele seja abençoado e jamais pervertido. Que nós possamos buscar esse fortalecimento em Deus. Se há em nós uma fraqueza, se há em nós uma tendência a esse pecado sexual, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, me fortaleça. Eu sei, eu confesso que eu tenho esse pecado, que eu tenho essa falha, que eu tenho esse defeito moral, que é chamado tara, que eu tenho essas pulsões desequilibradas sobre as quais eu não tenho controle. Senhor, eu reconheço diante de Ti todas essas falhas, mas eu te peço, me ajude, porque eu sei que a Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a vida de uma pessoa purifica ela de todo o pecado. Então, gente, que todos nós que venhamos a ter essas fraquezas, possamos chegar diante de Deus e confessá-las diante de Deus, pedindo perdão e pedindo a bênção da purificação, da libertação e da salvação, para que assim nós possamos desfrutar do melhor desta terra, como a promessa de Deus nos diz e nos garante. Que possamos desfrutar do melhor desta terra na presença do Senhor Jesus, porque há muitas coisas e vitórias para alcançarmos. Nós nem imaginamos aquilo que Deus tem preparado para nós. O que nós precisamos fazer é dar o nosso melhor, porque Deus se agrada de nós quando nós obedecemos a Ele. O que Ele espera de nós é que nós venhamos a obedecer a Ele. Deus diz assim para a gente em Deuteronômio: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Mas eu prefiro que você escolha a bênção, o bem e a vida. Contudo, Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. Agora, como diz em Ezequiel 18, a responsabilidade pelas nossas escolhas é pessoal. E então, nós vamos responder segundo aquilo que nos propomos a fazer, segundo aquilo que nós fazemos. Ninguém colhe figo de laranjeira. Ninguém colhe limão de macieira. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, que nós possamos pedir a Deus para nos fortalecer, para que possamos ser agradáveis a Deus, para que possamos estar na sua presença. E eu vou fazer agora a leitura do Salmo 1 pela Bíblia Online, que aliás é de um amigo que faz essas publicações diariamente, né? A Bíblia Online. E todos os dias nós podemos ler 2 versículos que poderão servir de base para o nosso dia. É muito bom. E vou fazer a leitura do Salmo 1. Perdão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E ainda eu falei sobre o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, que sejamos sábios, para que possamos entender a palavra de Deus, de modo que nós, ao sermos provados por Deus, sejamos aprovados por Ele. Amém? Bom dia, gente. Feliz setembro. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até logo.